segundo exemplo agora. Vai falar, não professor, esse você já falou. Não, vamos mudar ele um pouquinho. Eu tenho um objeto próximo à superfície. Só que agora, ó, esse objeto está aqui, ó. E esse é aquele objeto que eu estou analisando. Ele está em cima de uma mesa, portanto, parado ali. Então, se ele está parado ali, está mantendo o movimento, a velocidade dele é zero e continua zero? Então está valendo a primeira lei. Tá? Livre da ação de forças ou com força resultante nula, o objeto tende a manter o seu movimento. Então, nesse caso, a força resultante é nula. Mas que força? Ah, é o peso que você acabou de falar lá. Beleza. Essa massa aqui tem uma força atuando sobre ela. A gente sempre desenha a força no centro de massa do objeto. Uma força para baixo, que é a força peso. O planeta puxa o objeto para baixo. Ah, isso quer dizer então que o objeto puxa o planeta para cima. A reação da força peso está aqui. É igual àquela força, vou chamar de peso também. Falar, não tem que pôr P e menos P? Ó, eu não estou usando o símbolo de vetor em cima. Tá? Eu estou desenhando ele e colocando um nome aqui do lado. Esse aqui com o mesmo tamanho que esse aqui. Tá? Ação e reação, mesma intensidade. Mas, então, naquele objeto tem uma força para baixo. E ele só pode ficar aí parado se tiver uma força para cima. Então, ao ser puxado para baixo, tem uma superfície que não deixa descer. Então, tem uma superfície que aplica no objeto uma força para cima. Essa força que a superfície aplica no objeto para cima, eu vou colocar aqui, olha esse ponto. Essa força para cima é chamada de força normal. Força normal é a força aplicada pela superfície no objeto que está apoiado sobre ela. Tá? Então, o objeto, eu faço uma força aqui no chão, então o chão faz uma força em mim, essa força não é para cima, estou pisando aqui no chão, o que aconteceria se tivesse um prego ali? Ele entrava no meu pé, ou seja, ele está fazendo uma força para cima. Né? Então, essa força que a superfície exerce em quem está pressionando ela é a força chamada de força normal. A gente põe a N, não confunde com a unidade de força que é Newton. Tá? Mas ação e reação, não é? Então isso quer dizer que se a superfície aqui da mesa faz uma força no objeto para cima, é porque o objeto está fazendo uma força na mesa para baixo. Então, se tem uma normal para cima, vai ter uma normal para baixo. Sempre que tem uma ação, vai ter uma reação. A bolinha faz força na mesa. Então, essa força aqui para baixo está na mesa. A mesa faz uma força na bolinha para cima. Então, essa força aqui está na bolinha. Tá? As duas forças na bolinha. Peso com normal. Uma para baixo, outra para cima, e o corpo está parado. Então quer dizer que elas têm a mesma intensidade. Tá? Agora isso é importante por quê? Porque eu tenho uma formulinha, nós acabamos de falar, para calcular o peso. É massa vezes gravidade. Agora eu não tenho uma formulinha para calcular a normal. A normal ela vai estar em cada problema numa certa situação. Tá? E aí, portanto, eu olho como que aquele problema tem a ação de todas as forças, tá? Para entender exatamente como é a força normal, certo? Agora, veja, quando eu falo dessa força normal, gente, uma coisa muito importante é entender o seguinte, vamos imaginar uma situação assim, ó. Eu tenho o chão e tenho um bloquinho. Esse bloquinho, eu sei que o peso dele, por exemplo, é de 100 newtons.
quer dizer, é um peso cuja massa é uns 10 kg, né? 10 kg vezes a gravidade, que também vale 10, 10 vezes 10, é o peso dele valendo 100. E ele está aqui parado. Ah, então tem que ter 100 para cima. Ah, então a superfície faz uma força nesse objeto, e essa força é a força normal para cima, e a normal então vai ter que valer 100 também para anular, e o objeto, o bloquinho, fica parado aqui, tá? Agora veja, ó, superfície, o tal bloquinho, que bloquinho é esse? Ah, é o mesmo de antes, é um bloquinho cujo peso vale 100 newtons, mas eu coloco nessa mesa e coloco uma cordinha aqui, ó, que faz uma força para cima que vale 10 newtons. Essa é uma força externa, eu estou puxando uma cordinha para cima que vale 10 newtons. Se essa força vale 10 newtons, ela consegue equilibrar essa aqui? Não, não consegue. Essa aqui é maior, então puxa o objeto para baixo. Ah, mas tem o chão, ele não desce. Ah, se ele não desce é porque o chão faz uma força no bloquinho. Essa força é a força normal. Agora, se tem a força normal aqui, ó, eu vou falar agora que a força normal é igual na de cima, que vale 100? Não posso, né? Porque se eu falar que a força normal vale 100 e eu estou puxando com uma força que vale 10, eu teria para cima 110. 100 com mais 10. E 100 só para baixo. Força maior para cima. O bloquinho deveria subir. Se eu não faço uma força suficiente para vencer o peso, ele não vai ter uma tendência a subir. Ok? Então, nesse caso, a normal valeria apenas 90 newtons. 90 newtons para cima, que é a força que o chão faz no objeto, mais 10 newtons que eu estou puxando para cima, dá um total para cima de 100. Tem 100 para cima, tem 100 para baixo, força resultante é zero e o objeto fica parado ali em equilíbrio. Tá? Então, veja, ó, nesses dois casos aqui, a importância deles é você entender que não existe uma fórmula para calcular a força normal. A força normal, eu analiso ela no conjunto de forças que tenham no problema. Uma característica importante é como que é a força normal. Força normal, gente, é sempre perpendicular à superfície. Vai falar, igual ao peso? Não. O peso, lembra, eu falei, ó, como que é o peso? Aponta lá para o centro do planeta. E a força normal? Ela é perpendicular à superfície. Claro, você não está falando a mesma coisa? Não, não estou. Por quê? Porque imagine essa situação, ó, que eu tenho aqui uma caixinha que é colocada numa mesa que está inclinada. Você botou uns tijolos lá, né, nos pés da mesa e ela ficou inclinada. Mas você pôs a caixinha e ela não escorregou. Tá? Tá parada ali. Força resultante é zero. Então, nesse exemplo, como que eu analiso a força-peso? Força-peso é uma força lá para o centro do planeta. Ó. Então, ela continua indicando o centro do planeta lá embaixo. Agora, como é que é a força normal? Como é que é a força que a superfície faz no objeto? A força que a superfície faz no objeto, ela é direcionada da superfície para o objeto. Agora o objeto está ali, ó. A superfície está aqui, o objeto está ali, ó. Então a força normal ela é para cá, ó. Tá? A força normal é aquilo que eu falei antes, ó. Ela é sempre perpendicular à superfície. A força normal é sempre perpendicular à superfície. Nos casos em que a superfície estiver na horizontal, a força normal vai ser vertical. Mas quando a superfície inclinar, a força normal vai continuar sendo perpendicular à superfície. Vai ter até aquele probleminha lá na frente do carrinho que vem e faz um looping lá numa montanha russa. A força em qualquer ponto da trajetória, qualquer ponto que o carrinho esteja, é uma força sempre perpendicular à superfície. Então, se a superfície mudar de posição, essa força normal muda de posição. O que não acontecerá com a força peso. A
força-peso, essa é sempre na vertical, apontando para o centro do planeta, qualquer lugar que a gente esteja, tá? Então isso aí é uma coisa importante, mas a gente vai acostumando aos poucos a fazer essas indicações do problema que podem, às vezes, atrapalhar se você fizer de forma incorreta, tá? Acostume com essa forma e com essa linguagem, tá bom? Então é isso aí, um abraço.